Senhor, nesse exato momento eu quero iniciar esse tempo de oração, pedindo que o Senhor nos instrua, o Senhor nos motive, que a motivação de cada um dos nossos irmãos possam ser de fato essa, né? Estarmos aqui para intervir neste mundo secular, neste mundo tão maligno, aonde os valores do reino de Deus são constantemente bombardeados, mas o que nós podemos ver, Senhor, que nenhum sistema desse mundo conseguiu calar a sua igreja. Mesmo quando o líder dessa igreja, que se chama Jesus Cristo, foi morto, lá estava, as pessoas ainda que tímidas, amedrontadas, mas estavam lá, próximo à cruz. Nós podemos observar a força que esse reino tem, Senhor, e por isso nós entendemos que não é algo simplesmente humano, que essas perseguições sempre existiram e não vão deixar de existir. É uma batalha espiritual e a Igreja do Senhor, ela não se coloca na posição de um partido, mas de pessoas que lutam a favor do reino de Deus, dos princípios cristãos. Pai, nós entregamos nas tuas mãos, ser conosco nesse momento, cada uma das pessoas estaremos orando, que o Senhor esteja direcionando assim esse momento tão especial. Amém. Eu hoje estaria falando sobre a lista, né, que se você for comparar dentro do sistema humano e dentro do sistema cristão, e se Deus se permitir, quarta-feira eu falo sobre isso. Você vai pegar aquela epístola em 2 Coríntios, quando Paulo escreve, um pequeno resumo das suas lutas. Se você for olhar por dentro como padrão, dentro do sistema humano, Deus abençoe André Carretti, você vai observar que dentro do sistema humano, aquela lista que Paulo faz, né, das lutas, das dificuldades, aquilo ali é uma lista do fracasso, né, dentro do sistema humano. Mas dentro do sistema do reino de Deus, aquilo ali é um símbolo de vitória, porque ninguém, na sua sã consciência, iria suportar tudo isso se não tivesse algo maior. Então, quarta-feira, se Deus se permitir, eu estarei falando sobre isso. Então, hoje eu quero iniciar, né, justamente falando sobre os valores assim, desse reino, né? E que tem tudo a ver, porque as nossas preocupações, geralmente as nossas orações, batem em cima disso, né? Dessa preocupação com o dia de amanhã. A gente trabalha muito em prol de ter essa garantia, de ter essa segurança, né? Então é sobre isso que eu quero falar. No Mateus capítulo 5, se quiser você pode abrir a sua Bíblia, Mateus 5, Mateus 6. Mateus 5, Jesus vendo aquela multidão, ele sobe ao monte e os discípulos se aproximam dele e aí ele começa a ensinar, né? Se você pegar o capítulo 5 todo, você vai ver, né? Ele vem falando sobre a importância, o que é o reino de Deus, o que é o reino do mundo, né? E ele vai fazendo essa comparação em vários versículos, né? Mostrando que as leis dele eram totalmente diferentes daquilo que nós vivemos até os dias de hoje, que nós acreditamos, né? Sempre vai na contramão do sistema do mundo. E aí, no capítulo 6 de Mateus, versículo 24, vai dizer assim, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um, né, e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí o Senhor Jesus vai colocar aqui o reino desse mundo comparado com as riquezas, né? E esse versículo assim,
muito mal interpretado, e a base desse versículo, né, surgiu aí a teologia da pobreza, da miséria, né? Então, eu converso com vários líderes aqui, de pessoas de igrejas tradicionais aqui em Niterói, e eles pregam isso mesmo, entendeu? Que a igreja, o pastor tem que ser miserável, o pastor não tem que ter nada, né? Mas eles têm, né? É uma coisa assim, interessante. Então aqui surge essa teologia da pobreza, da miséria, né? Quanto mais pobre e miserável, eu estou longe do mundo e próximo de Deus. E seria isso verdade? A gente precisa observar isso, né? Às vezes a gente tem algo, a gente pede as coisas amedrontadas ao Senhor, ou às vezes temos preocupação demais com coisas que nós não deveríamos nos preocupar, né? Então, no Antigo Testamento, essa teoria que nós vemos hoje já é derrubada, né? Lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo, se não me engano, 3, vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor, minha é a prata e meu o ouro. Está falando de riquezas mesmo, né? Está falando do assim, poderio que ele só tinha, não somente no céu, mas tudo que aqui ele fez, ele criou, né? Com o propósito de quê? De abençoar a natureza, de trazer os recursos assim para nós. Então, assim, querido, não é preocupação, problema nenhum. No momento da oração, você colocar uma causa. Deus abençoe a Adriana Dutra, Deus abençoe Edmara. Não é errado você pedir algo, né? E aí é esse o momento que nós vamos tratar. Porém, nós não podemos gastar esse tempo tendo isso como prioridade. A busca de uma oração para ter um bem, porque eu estou aqui fazendo 7 semanas, eu não gosto muito desse tipo de assim, oração, né? Eu acredito que o momento de oração é um culto mais de assim, intercessão, de busca. Eu acredito que o que diz nesse mesmo capítulo, né? 6, quando a gente busca o reino de Deus, naturalmente as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então eu acredito nisso e eu vivo isso. Eu não tenho uma lista de pedido, né? Tenho prioridades, tenho registrado, mas não fico, Senhor, eu quero isso, não. Eu, às vezes, conforme até falei ontem, às vezes só penso, né? Estou ali desejando algo, né? Sonhando e naturalmente, né? As coisas vão acontecendo na minha vida, não como uma força da natureza, né? Mas eu vejo como as bênçãos de Deus. Então, esse tempo é um tempo assim, muito especial, querido. Quanto mais a gente busca, né, mais é acrescentado na nossa vida sabedoria, mansidão, são os frutos, né? O domínio próprio. E aí a gente observa que, vamos pegar aquela situação daquele soldado lá em João, capítulo 19. Imagina os soldados romanos que não eram discípulos de Cristo, eram escarnecedores. Eles tinham vindo de vamos dizer assim, um massacre, né? Acabaram com esse corpo humano de Jesus, né? Por que esses camaradas iriam disputar aquela túnica? Qual era o motivo? Aí no versículo 19, diz assim, a túnica, no versículo 19, João 19, versículo 23, a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Era coisa de qualidade. Então, por mais que Jesus tinha essa simplicidade, ele também desfrutava das coisas boas, das coisas excelentes. E eu acho importante nós falarmos isso, né? Porém, não dar isso como prioridade, né? Isso não é prioridade na nossa vida. Jesus não ficava desfilando com as túnicas ou fazendo uma comparação, né? Mas eu quero mostrar para você que não é verdade essa coisa que Jesus tinha uma aparência miserável, era um cara que vivia passando fome. Não é verdade. Ele tinha apenas o necessário e as coisas que tinha eram com qualidade e você merece sim, querido. Por isso, quando nós oramos pedindo uma cura, pedindo uma libertação, nós temos esse direito, porque isso foi liberado para os filhos e filhas de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém?
Amém, Fátima. No versículo 24 de Mateus 6 diz assim: a riqueza, né, aqui não se refere a valores financeiros, e sim uma forma de governo ou reino do mundo. Esses dois reinos, eles são antagônicos, eles não são incompatíveis, né? São duas forças totalmente contrárias. Por isso que quando às vezes nós tentamos adaptar as coisas do mundo na nossa vida, dizendo não tem nada a ver, ela bate de frente com as coisas de Deus, com os valores de Deus, né? Porque não combina, não tem jeito. Vamos adaptar isso aqui, porque é do mundo, mas na igreja vai ser bênção, né? Eu posso depois até falar um pouquinho mais sobre o que são as coisas do mundo, né? É uma outra situação. Então, o que nós podemos ver aqui, que nós estamos sempre preocupados com o futuro. Sempre nós estamos preocupados com o futuro, com o dia seguinte, né? É óbvio, né? Porém, preocupação, querido, é diferente de responsabilidade. Não estou aqui incentivando você a ser uma pessoa, deixa acontecer, porque eu vou me preocupar, né? Deus está no comando. Não digo isso, né? Mas porque a preocupação, nesse mesmo capítulo, vai dizer que ela vai trazer ansiedade e ela vai trazer também inquietação. Por isso nós precisamos combater, né, esses sentimentos que vai ficando assim no nosso coração. Mas nós temos que ter responsabilidade, né? E essa responsabilidade e preocupação são duas coisas diferentes. Preocupação tem a ver com ansiedade, inquietação e não te ajuda em nada, né? E aí o versículo 25, capítulo 6 vai dizer assim: não andeis ansiosos. No versículo 31 desse mesmo capítulo 6 vai dizer assim: não se inquieteis. E a gente fica muito inquieto mesmo, se preocupa. Pastor, é proibido, né? O que tem? A gente sempre tem esse jeitinho. Não tem sim, isso interfere-se na nossa vida. Por isso que quando nós começamos a buscar o reino de Deus, a gente consegue ter esse equilíbrio, irmão. Porque se na hora mais angustiante da nossa vida nós não desfrutarmos disso e termos a mesma prática de uma pessoa que não tem a Deus, me diga, para que serve a sua fé? Para nada, né? Então, a nossa fé é para ser desfrutada durante esses períodos, não só os momentos bons, como os momentos também extremamente assim difíceis, né? Por isso, como advertidos, né? Por isso somos advertidos. No versículo 19 vai dizer assim, não ajuntar na terra, né? Não ajuntar tesouro na terra. Porque o que se refere não ajuntar tesouro na terra? Parece que uma coisa vai desconstruindo a outra, mas não é. E se não ajuntar tesouro na terra, porque o que a Bíblia está querendo dizer para você? Não junte coisa, porque esse ajuntar tesouro na terra é trazer uma segurança. Me diz, o que hoje você pode dizer assim, isso aqui é seguro na minha vida? Nada. Não existe nada. E aí, esse mesmo versículo 19 vai dizer, olha, a traça corrói, a ferrugem, os ladrões vêm, arromba e saqueia, não tem segurança nenhuma. Por isso o Senhor vai dizendo, junte, né? A maior riqueza é quando você junta tesouro nos céus, né? Quando você junta esse tesouro no céu, cara, a garantia é certa de que alguém maior estará sobre a sua vida, estará fortalecendo você. Então, vamos botar em prática ajuntar esse tesouro no céu, ou seja, guardando os princípios bíblicos, ensinando a palavra de Deus, colocando isso em prática assim na nossa vida, buscar a Ele com intensidade. Buscar o reino é falar, Senhor, eu tenho dificuldade nessa área, mas eu não vou me justificar, por isso que eu estou aqui. E quando nós fazemos isso, Ele vai nos acrescentando, Ele vai nos fortalecendo e vai nos revigorando cada vez mais. Vamos ter esse tempo de oração, que você, querido, possa ser essa pessoa que não gaste o seu tempo buscando esse sistema frenético de trabalho e dizendo assim, não, eu tenho que trabalhar mesmo porque eu tenho que garantir o futuro dos meus filhos. Desculpa, mas isso não vai dar garantia nenhuma.
A maior garantia, querido, é quando você tem uma vida de comunhão com Deus, é quando você tem tempo para sua casa, é quando você tem tempo para sua família, é quando você tem tempo para você, né? E a Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas. Mas será, pastor, que tudo na sua vida foi acrescentado? Não, porque não era supérfluo, não tinha relevância, né? Era um desejo simplesmente carnal que não ia acrescentar em nada para mim. E eu acredito que Deus assim não permitiu. Descansa em Deus, confia no Senhor, junte o seu tesouro no céu. Eu acho que esse momento aqui já é uma prática que nós já estamos fazendo. É quando nós buscamos a Deus, né, o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Hoje, quem está fazendo aniversário é a Bia, né? Parabéns, Bia. Final aí, vamos orar também pela Bia. Mas eu recebi aqui, né, alguns pedidos. O pastor Marcos Paiva, né, já houve uma melhora, mas que ele continua ainda entubado, pelo menos até a parte da tarde ele estava ainda entubado. Pastor Marcos Paiva é pastor da Nova Vida de Niterói. O pastor Leomar, eu não tive notícia dele hoje. A Val Lima continua pedindo oração pelo Edson, né, que se não me engano é o seu cunhado, que está com câncer no pulmão. O pastor, vamos orar pelo Oswaldo, né, que é o tio do Cláudio. E a Leiliane também hoje pediu oração pelo Anderson, né? Um jovem também cristão que está com Covid e não está no estado nada bom, né? O estado dele é bem complicado e requer muito aí as nossas orações, né? Vamos ter esse tempo de oração. Senhor, nesse exato momento, eu quero começar a pedir aqui pela nossa igreja, Senhor, por cada uma dessas pessoas que se levantaram, ó Deus, para pararam tudo na sua casa. Com certeza tem coisas extremamente importantes, mas estão acreditando que esses momentos o Senhor está ouvindo, o Senhor não vai ser um tempo desperdiçado. Que a tua mão, Senhor, esteja sobre cada uma dessas famílias. Ajude, Senhor, a cada um de nós não ficarmos preocupados, não ficarmos inquietos diante de tantas riquezas no sentido de informações desse mundo negativas, Senhor. Ao que parece aos nossos olhos, parece que às vezes a nossa fé, toda a nossa prática de cristianismo não é funcional, não resolve, parece que as trevas têm mais força, mas é só aparência. Porque a tua palavra nos ensina e testemunha o poder, a tua força, a tua grandeza, Jesus. Nós sabemos que vários momentos nós somos aprisionados pelos desejos naturais da nossa vida, por pecado que nos ronda constantemente, e às vezes coisas tão simples nos derrubam, mas nós não vamos te deixar, Senhor. E quando vier essas coisas, Senhor, que tentam abater a nossa fé, nós nos aproximamos mais de Ti. O sentido não é se afastar, é se aproximar mais de Ti. E se falharmos, nós vamos nos aproximar mais de Ti, Senhor. Quanto mais próximo, Senhor, mais forças nós teremos para vencer tudo aquilo, Senhor, que tenta inquietar, que tenta roubar de nós a paz, a felicidade, a segurança da nossa fé em Cristo Jesus, a garantia de dias melhores que é direito do teu povo, Senhor. Nós repreendemos todo esse espírito de miséria que às vezes é lançado, Senhor, e que às vezes as pessoas acreditam. Nós buscamos um Deus grande, um Deus rico, um Deus poderoso, mas que não busca as coisas, simplesmente desfrutar das coisas materiais que existem. Isso é só algo secundário. Que o que nós, como servos de Deus, como
cidadão do reino de Deus, nós buscamos algo além, nós buscamos as coisas eternas, os princípios que vão nos dar garantia de reinarmos não somente aqui hoje, mas reinarmos eternamente ao teu lado, Senhor. Pai, guarda os nossos filhos, as nossas filhas, que são bombardeadas, Senhor, por conceitos malignos, por músicas mundanas, por vídeos, Senhor, que vão já desde as crianças mais pequenas até já os adultos, Senhor, tentando roubar e corromper. Essas são o que simboliza hoje as traças, ferrugem, ladrões, roubam sim, Senhor. De uma maneira sorrateira, vai tirando a alegria do teu povo, mas nós estamos aqui te pedindo, Senhor, os nossos olhos não se desviarão, os nossos olhos estarão fixos no Senhor, olhando a tua glória, olhando o teu poder, olhando a tua autoridade, Senhor, porque esses princípios não foram dados, Senhor, por qualquer pessoa, foi o próprio Jesus que liberou essa palavra para o seu povo, para os seus discípulos. Então, Senhor, nesse exato momento, eu não uso das minhas palavras, mas eu uso da tua palavra. Aquieta o teu povo. Aquieta, Senhor. E repreende todo esse espírito de medo que, como essas traças, essas ferrugens, esses ladrões, Senhor, vão roubando a paz da tua igreja. E nós nos levantamos agora, Senhor, em favor, Senhor, de cada uma dessas igrejas que ainda estão fechadas. Nós sabemos que o que está por trás disso é muito mais do que a pandemia, Senhor. Existe um sistema desse mundo que se representa esse sistema desse reino, Mamon. Esse sistema que se levanta contra o sistema espiritual do reino de Deus. Senhor, nesse exato momento, que a tua mão, Senhor, possa ir tocando como o Senhor tocou vários reis, Senhor. Reis malignos como Nabucodonosor. Como o Senhor confrontou Belsazar e muitos outros, Senhor. Pessoas que se levantavam contra, pessoas que se declaravam, mas o Senhor se levantou com a tua poderosa mão, Senhor, e esses principados foram quebrados, Senhor. Eu oro pela igreja de Rio das Ostras, que representa, Senhor, as demais outras igrejas, independente da denominação, que estão fechadas, Senhor, que existe uma perseguição, sim, uma perseguição espiritual, mas nós acreditamos que maior é aquele que está em nós, aleluia. Maior é aquele que está conosco, maior é aquele que nos fortalece, maior é aquele que nos renova, maior é aquele que nos dá alegria, que une o seu povo, Senhor, não somente em São Gonçalo, mas une o seu povo em todo o sistema do continente, mesmo antes de ter as redes sociais, mesmo antes de ter esse fenômeno de comunicação que liga os vários países de uma maneira muito rápida. Esse sistema já existia, um sistema muito maior e poderoso, que era o Espírito Santo de Deus, que fala, Senhor, aos nossos corações, que não depende de sinais, que não depende de sinal de satélite, que não depende de linha telefônica, esse sistema que basta simplesmente nós declararmos que Jesus Cristo é o Senhor, basta ter um ponto de contato ali naquela rua, naquele município, naquele bairro, naquele estado, naquele país, naquele continente, que o Senhor liga lá no céu e liga ali na terra, Senhor, porque há essa autoridade sobre a sua igreja. Senhor, nós já te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Esteja sustentando essas igrejas, esteja sustentando esses ministérios, estejam sustentando esses pastores, Senhor, que não falte o recurso para esse povo, que pelo contrário, que nesse período, Senhor, que eles ainda estão nos bastidores, eles possam ver ainda mais a tua mão poderosa, Senhor, como sinal de prosperidade, de bênção, Senhor, a essas igrejas que estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar, que estão praticando, Senhor, o teu
teu evangelho, que estão vivendo a sua fé. Não falo de igrejas perfeitas, Senhor, mas que luta contra o pecado e que declara: isso aqui eu sei que é errado, Senhor, eu não aceito na minha vida, ainda que eu venha tropeçar, Senhor, eu não vou me justificar por isso, Senhor, mas vou dizer: Senhor, esse não é o caminho que eu quero, o caminho que eu quero é o caminho do reino de Deus, onde tem os princípios que confrontam a minha vida e que traz esperança. Senhor, nesse exato momento eu quero já começar a interceder por cada uma dessas pessoas que aqui estão, Senhor. Eu quero interceder por esse homem, o Edson, Senhor, que aos nossos olhos podem parecer algo difícil, Deus, mas eu sei que o Senhor pode não somente curar, como eu sei também que o Senhor pode aliviar essas dores, o Senhor pode dar o tempo determinado para esse homem, Senhor, de uma maneira digna, trazendo as condições que ele precisa, Senhor. O nosso papel aqui, Senhor, é de orar e é de pedir, Senhor, mas a tua vontade se prevaleça sobre a vida do Edson. Senhor, nesse exato momento, eu oro em favor do Edson, que se o Senhor assim permitir, Senhor, que o Senhor possa estar curando esse homem, não simplesmente para ter uma cura somente, Senhor, mas para testemunhar a tua grandeza, o teu poder, Senhor. Eu uno a minha fé, Senhor, com a Val Lima, e uno a minha fé, Senhor, pedindo em favor, Senhor, desse homem. Também eu peço, Senhor, pelo seu Osvaldo, o tio do Cláudio, que o Cláudio, representando ele, Senhor, está pedindo essa oração. Vai com a tua mão, Senhor. Vai resgatando, Senhor, o vigor físico. Vai dando sinais, Senhor, para que esse homem não desista. Vai colocando pessoas ali, Senhor, dentro da área da saúde, enfermeiros, médicos, técnicos, maqueiros, seja lá quem for, Senhor, pessoas que possam trazer esperança, Senhor, que possa ser esse ponto de contato, esse sinal ali na terra. Eu oro em favor do Osvaldo, Senhor, e peço a tua poderosa mão, Senhor, e que sejam testemunhados nos céus, Senhor, a tua boa mão, a tua graça, a tua misericórdia sobre ele, Senhor. Quero orar também, Senhor, pelo Anderson, seu amigo, do Beto, da Liliane, esse cristão, Senhor, que eu conheci, que está com Covid, que está hospitalizado, em estado bem crítico, Senhor. Assim, Senhor, como eu testemunhei, como a nossa família testemunhou, que pessoas da nossa família, Senhor, foram resgatados, que estavam há mais de 60 dias hospitalizados, a tua poderosa mão foi lá e trouxe essa pessoa para a vida de novo. Eu também acho que não é impossível, Senhor, o Senhor agir aqui. Eu acho que o Senhor pode sim, ó Deus, tocar sobre a vida do Anderson, Senhor, que seja esse tempo de visitação, que possa ter um agir de uma maneira sobrenatural, que a tua graça, que a tua presença, que a tua bondade esteja sobre ele, Senhor. Também peço, ó Deus, em favor, Senhor, do pastor Leomar, traga ele a restauração, traga esperança a Ana, Senhor, que às vezes ela se sente cansada, Deus, e aqueles que têm hospitalizados, Senhor, alguém enfermo, ó Deus, o Senhor sabe como que é difícil, o Senhor sabe o cansaço, o esgotamento que bate, a agonia, Senhor, na sua alma, mas eu peço nesse momento, ó Deus, que a tua bondade esteja sobre a irmã Ana, Senhor, a esposa do pastor Leomar, trazendo sobre ele, palavra de fé, de esperança, de restauração também para ela e para toda a sua família e para toda aquela igreja ali no local, Senhor. Senhor, que a tua mão, que a tua graça esteja sobre ela, Senhor. Esteja sobre o pastor Leomar. Pai, que a tua mão, Senhor, possa ir também, ó Deus, nesse exato momento em favor da Bia, Senhor. Está completando hoje mais um ano de vida. A Beatriz, a esposa do Carlinhos, Senhor, que a tua mão esteja sobre ela, que a tua bondade, Senhor, esteja renovando a sua vida, avivando o seu espírito, despertando cada dia mais, Senhor, o compromisso, a responsabilidade, Senhor, trazendo sobre ela essa palavra de esperança e que ali na função que ela atua, Senhor, na profissão que ela exerce, Senhor, ela possa ser luz ali naquele lugar, que há tantos momentos, Senhor, que ela vai defender uma causa e que não basta somente o conhecimento das leis, Senhor, que precisa existir algo, a sabedoria de Deus, Senhor, que a tua bondade
que a tua graça esteja sobre a Beatriz. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Beatriz, parabéns, né? Deus abençoe. Hoje também eu estive conversando com a... Quem mesmo, Cris? Que eu liguei, que a mamãe dela morreu. Cleide. A Cleide, né? Que a sua mãe faleceu ontem e ela já vinha num estado bem complicado, já com muita dificuldade, né? E Deus assim a levou e hoje foi o sepultamento, a mãe da Cleide. Então que Deus possa consolar, confortar também assim essa família, né? E a dona Rosângela, como é que tá a vovó aí, né? Que Tá Deus... assistindo, vovó. A vovó, a mãe da Rosângela? Eu tô aqui. Vovó, você tá aí assistindo, vovó? Deus abençoe, Deus te fortaleça, que a mão do Senhor esteja sobre você. Deus abençoe você também, Marli Couto. Bom tê-la aqui conosco. Adalgisa, né? Adalgisa. Isso. Deus abençoe, vovó. Eu gosto mais de chamar de vovó. Essa vovó não é mole, não. Ela tem uma disposição. Queridos, né? Com essa alegria que nós terminamos aí, né? Mais um momento de oração. E quarta-feira, amanhã nós estaremos com o nosso estudo. E quarta-feira estaremos aí de volta. Obrigado aí por esse tempo de busca, por esse tempo de oração. Tem alguma criança aí nos assistindo? Tem aí alguma aí? O Igor, o Heitor tá por aí, que às vezes fica assistindo, esperando para falar o nome, se não colocar aí, eu não consigo lembrar, né? Não, né? Ok. Amém. Então, Andresa de Carvalho, Deus abençoe. A Sofia, a Sossô, né? Deus abençoe. Deus é contigo. A Maria Clara, o Maxi, Deus abençoe. A Larissa, Miguel, Deus abençoe, né? Porque vocês, os pais, me ajudam aí, por favor, né? A Duda, e às vezes os filhos estão aí, o Tino falou meu nome, e aí eu ainda fico mal com eles, né? Porque eles me cobram depois, Tio, você não fala meu nome. Tá bom, queridos, né? Obrigado aí por esse carinho, né? E vamos unir a nossa fé e vamos ver aí esses resultados acontecendo, né? Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. A Helena também. A Helena dormiu.